Olha só com quem eu estou hoje aqui no nosso café executivo especialíssimo. Estou com Sidney Oliveira, que é consultor, palestrante, escritor. Nossa, nosso papo vai ser maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer enorme recebê-la aqui no Valor Profissional. Ana, muito obrigado pelo convite, estar aqui na cidade quente, né? Vir aqui e conhecer, primeiro conhecer seu espaço, conhecer esse programa e assim, bater um papo com você sobre esses nossos jovens, né? Ok, obrigada. Sidney, você tem um trabalho enorme, já um apanhado, um estudo, até pelas suas publicações, sobre a geração Y. Primeiro eu queria que você conceituasse para quem está nos assistindo o que é a geração Y e também falasse um pouquinho dessa interação ou integração com as outras gerações no mercado de trabalho, nos outros âmbitos das nossas vidas. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a gente gosta muito de dar rótulos para as coisas. Sim. Então, a geração Y é um nome que é dado para os jovens que entraram naquela parte final de adolescência, dos 18 aos 30 anos, que entraram a partir dos anos 2000, 2005. Então, a gente deu o nome de geração Y. Tem um monte de explicação para isso. A internet está forrada de explicações. Mas, assim, é um nome, é um apelido que foi dado, assim como outros jovens em outras épocas tiveram também seus apelidos. O jovem da geração X, que é imediatamente anterior, o jovem da década de 80 e 90 foi chamado de youth, foi chamado de geração DVD, geração Xuxa. O jovem da década de 60 e 70 foi chamado de hippie, foi chamado de geração Coca-Cola, geração Disney. Então tem assim, nomes são nomes, né? Mas assim, a essência do trabalho é entender o comportamento, principalmente dos jovens, nesse nosso mundo em transformação. Nós estamos vivendo um período de transformação e o mais interessante é que, com o aumento na expectativa de vida, um fato novo aconteceu. Nós estamos experimentando esse fato novo nesses anos, que é a quantidade de gerações simultâneas. Então, nós temos hoje pessoas que, se a gente for classificar pelo jeito tradicional, tem pessoas que nasceram na Segunda Guerra Mundial, vivas e atuantes, pessoas que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, que teve uma explosão de bebê, uma explosão demográfica, são chamados baby boomers. Olha que curioso, né? Explosão de bebês. Tem a geração X, que nasceu na década de 60, 70, tem o Y, que nasceu na década de 80 e principalmente na década de 90, e já temos agora o jovem que nasceu, os millennials, ou a gente chama de geração Z, geração millennials, né? Que é esse jovem que nasceu a partir dos anos 2000. Ele já está completando hoje 16, 17, quer dizer, mais 1, 2 anos ele já está entrando no mercado de trabalho, ou pelo menos uma parte desses jovens. Então, a juventude, ela está diferente agora, porque a pessoa mais veterana não está mais do jeito que era antigamente, quer dizer, não se fica mais velho como antigamente. As pessoas mais veteranas ou mais velhas hoje são ativas e têm energia, se confundem no comportamento com os jovens, interagem com os jovens. Então, essa miscelânea fez surgir uma série de comportamentos, tanto do lado dos mais veteranos, como do lado dos mais jovens. E eu venho estudando isso assim, no ambiente de trabalho, nas escolas, dentro de casa, e como é que a gente pode ajudar esse jovem a ganhar a sua autonomia. E assim, essa palavra depois a gente retoma, mas assim, a ideia é a autonomia que esse indivíduo mais jovem precisa construir na sua vida. É tão interessante porque hoje em dia a gente escuta muito falar assim, eu quero líderes nas empresas, eu quero líderes você na sua atividade profissional, fala-se muito em liderança. Mas liderança é até algo que é construído ao longo da sua vida, o entendimento disso. Você acabou de falar de autonomia. Nossos jovens, a gente vive lá meio que super protetores, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, né? Mas a gente fica meio que super protetores com os filhos, com os jovens, a gente tem muitos mais receios do que tinha antigamente conosco. Enfim, então nossa geração em relação aos jovens é um pouco diferente no trato com eles. Como formar pessoas para um mercado de trabalho dentro dessa redoma que a gente criou, né? E que eles realmente não puderam experimentar muito dessa vida, né? Para poder criar condições para liderar, para tomar autonomia, tomar decisões, enfim.
Bom, primeiro eu queria dizer que liderança é um desejo de todas as pessoas, porque o líder normalmente ganha mais. Só que o processo de liderança também está em contestação desde a década de 90, com aquele advento da reengenharia. Quer dizer, a pirâmide já não é mais da mesma maneira, nós estamos experimentando aí um ambiente de gestão colaborativa. Sim. Esse jovem se dá muito melhor em gestão colaborativa do que aquela gestão tradicional, de hierarquia. Então, isso tudo se transforma e eu diria que o jovem de hoje ele é o protagonista dessa nova liderança, desse novo modelo de liderança, que nós não fomos formados assim, nós ainda pegamos o último lado daquela, o que está em cima manda, o que está embaixo obedece, coisas desse tipo. Agora, o jovem, nessa trajetória, nós cometemos um pouquinho de equívoco. Você falou protetor, não só protetor, mas também provedor. Então, nós demos facilitações para esse jovem e não expusemos tanto ele. No passado, assim, eu diria na geração anterior, o jovem era assim, você estuda o mínimo para você já começar a trabalhar e se você quiser trabalhar e crescer, estuda mais. E ele trabalhava para pagar os estudos na pior das hipóteses. Hoje não, hoje os pais de alguma maneira se incumbinam da tarefa de dizer, meu filho só começa a trabalhar quando terminar os estudos. E aí assim, eu tenho que prover para ele casa, comida, roupa lavada, movimentação. E ele vai chegando nos 18, 20, 22 anos de idade, o nível de expectativa dele com relação às coisas é grande, mas ele não tem ainda a capacidade de gerir esse nível. E aí, falando financeiramente, ele não consegue ter o padrão de vida que os pais deram autonomamente. Ele não consegue, por si só, ter esse padrão. Por quê? Ele nunca trabalhou, ele fez o colégio, fez a faculdade eventualmente, mas ele nunca se expôs ao mercado de trabalho de uma maneira, vamos dizer assim, real. O mercado de trabalho, ele soa como um ambiente muito hostil para o jovem, então não é um ambiente gostoso, não, é um ambiente para ele que está em casa, acostumado com tudo a favor dele. De alguma maneira, quando não está a favor dele, tem alguém que dá uma ajudazinha, ele chega no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, você sabe, é uma selva. Então ele olha isso, ele olha aquilo como hostil e ele meio que rejeita. E aí ele continua fazendo o quê? Não, agora eu vou fazer o MBA, agora eu vou fazer um intercâmbio, não, agora eu vou fazer uma outra faculdade, porque aquela que eu fiz não tem mercado, que agora ajuda que a gente está com crise, né? Então, assim, quase que tudo, e nós estamos vendo um fenômeno que, assim, é estranho, mas os jovens não consideram sair da casa dos pais antes dos 30. Assim, antigamente você saía para casar. Sabe uma coisa que eu tenho uma teoria? Antigamente nós tínhamos mais irmãos em casa. Mais irmãos, você é obrigado a dividir tudo. De repente o jovem agora tem menos irmãos, na realidade só tem um ou dois. 3 já é uma exceção na realidade atual. Ele não tem que dividir tudo. Os pais começaram a trabalhar simultaneamente, o pai e a mãe, para poder dar para o filho aquilo que não tiveram, ou pelo menos as experiências. Poupam os filhos o máximo que podem, ou seja, vai estudar. E assim, fica provendo estudo, provendo conforto. E o que acontece? Quando ele entra no mercado de trabalho, ele não está maduro. E aí ele não está maduro e não está autônomo. Nós precisamos dar uma revirada no papel, não só do jovem, mas do veterano também. Ou seja, qualquer pessoa que não está na categoria jovem essencialmente. Isso é interessante porque isso, o reflexo dentro do ambiente corporativo é tamanho, porque o nível de maturidade das pessoas para o trabalho acaba sendo muito baixo, né? As relações interpessoais, as exigências, às vezes bobagem, você fica pensando, meu Deus, nós estamos tratando com quem? Com adultos ou com crianças? Parece assim, às vezes você está num ambiente que você não está entendendo o que está acontecendo, que é um trabalho. O jovem recebe aquela bronca, ou então aquele desafio, no grande desafio ele paralisa, não vou dar conta. Ou quando ele recebe uma bronca, não gosto disso, eu quero trabalhar numa coisa que eu gosto, vai embora. Se ele tem uma infraestrutura garantida, ele pode pedir demissão. Agora nós estamos vivendo um fator novo. Primeiro, os veteranos não estão dando conta suficientemente porque não dá para ficar sustentando adultos em casa. O jovem não tem pleno emprego, então agora ele começa a perceber... Não dá para ficar saltando toda hora de... E não é assim, o mundo não está sempre a favor dele. Então agora nós estamos vendo algumas coisas interessantes, mas eu tenho falado muito sobre o papel de ambos. Eu costumo dividir as gerações em pelo menos 2, veteranos e jovens. Onde é o marcador de idade, cada um tem a sua, mas o mais jovem ele precisa de mentores.
O mais veterano precisa aprender a ser mentor. E sabe quem que é o mentor? Vou até lhe interromper, vou falar, porque mentor é um dos títulos do livro dele. Eu acho importantíssimo, porque eu vou indicar, eu acho que é bom ler, porque serve de recomendação. É exatamente o que você vai explicar agora, o papel do mentor, que é importante. Conte. O mentor, você tem que pensar em papéis. Nós temos alguns papéis para trabalhar a maturidade do indivíduo, do jovem. Tá? O primeiro papel é o de professor, aquele que passa instruções. Pensa numa atividade simples, como a autonomia para atravessar a rua. Uma criança, você chega normalmente e fala, olha, criança, vou passar as instruções. Então, eu estou papel de instrutor ou professor. Olha, quando atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro, veja a faixa, farol vermelho para, farol verde avança, presta atenção no movimento dos carros. Você deu instruções. Isso não garante que ele consiga atravessar a rua. Aí nós aumentamos o papel, nós vamos colocar a instrução em prática. Colocar a instrução em prática significa que eu vou acompanhar ele como um treinador ou um coach, tá? Então ele vai atravessar, normalmente a gente faz o quê? As primeiras vezes atravessa segurando na mão, olha, ó filho, olha para um lado, olha para o outro. Nas primeiras vezes ele nem presta muita atenção na instrução, porque você está com ele se sente seguro. Mas até aí são dois papéis muito fáceis, o professor que passa a instrução e o treinador que acompanha a instrução. Nós paramos aí. Normalmente, o que os pais estão fazendo? Não, tem que dar instrução, tem que dar instrução, tem que dar instrução. Não dá tempo de eu acompanhar porque eu estou trabalhando para dar para ele o melhor colégio. Então, não acontece. Bom, a gente precisa de treinadores que coloquem em prática a instrução. Normalmente, isso acontece quando o jovem entra na empresa. E o líder é aquele primeiro treinador de fato dele, porque ele tem a instrução, tem que colocar em prática. É dolorido para o jovem, porque até então ele não fez. E ele quer fazer como toda criança, quer largar a mão e atravessar sozinho. O mentor é aquela pessoa que já sabe que ele recebeu a instrução, já viu ele ser treinado ou treinou com ele, e aquele mentor faz o quê? Atravessa a rua sozinho, do outro lado da rua fala, vem, é um provocador. Só que ele fala, vem, a tendência do jovem, se ele não tem maturidade, ele fala, eu estou indo porque você mandou. Você tem que ficar como? Não, espera um pouquinho. Eu falei, vem, mas eu quero ver se ele olhou para o lado, se ele prestou atenção, se ele acelerou, se ele atravessou na faixa. Quer dizer, o mentor não é aquela pessoa que larga e vê se vira. É aquele que provoca e fala, não, agora o desafio é teu. Costumo dizer que a autoescola ajuda muito nesses três papéis. Tem o teórico, ensina as normas e tal. Tem o prático, que é o instrutor, para passar no exame. E tem o mentor. O mentor é aquele que dá a chave do próprio carro e fala, agora você leva. Nós temos medo de ser mentor, porque o risco é grande. Como pais, a gente tem medo que o nosso filho pegue ônibus sozinho. Como gestor, nós temos medo que o nosso funcionário mexa naquele trabalho caro ou que vai afetar o resultado. Então, é difícil assumir esse papel de mentor. O mentor é quando nós deixamos de fazer para que ele faça no nosso lugar alguma coisa, e eu não é supervisiono no sentido de dar ordem e tal, não, mas eu deixo ele fazer e depois que ele fez, aí eu falo, bom, agora vamos falar do que você errou e do que você não errou. Ou seja, o mentor é aquele que gerencia depois da falha, ou que ensina depois da falha. O professor não, o professor dá a instrução para não falhar. O treinador acompanha para que não ocorra falha. O mentor é aquele que ensina depois da falha, ou transforma a falha em aprendizado. Quando a gente fecha esse ciclo, eu trabalho a maturidade do indivíduo, do jovem principalmente, e ele caminha na construção da sua autonomia, ou seja, ele é capaz de lidar com as consequências das próprias escolhas. Lidar é saber se frustrou, se não frustrou, se ele tem que renunciar, se ele não tem que renunciar. Esse processo é dolorido para nós que queremos ver os nossos filhos, os nossos funcionários se dando bem. A gente tem uma mania de fazer no lugar dele. E aí que é o perigo. Gostaria que você terminasse olhando lá para quem está nos assistindo, dando uma dica, uma orientação, o que você acha que poderia contribuir com eles aí nesse processo de integração dessas gerações, de como lidar com elas, enfim. Deixa o seu recado e eu já fico aqui com os meus agradecimentos. Olha, obrigado, Ana, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades, mesmo que virtualmente, para
conversar, mas olha, para você, pai, gestor, mãe, gestora, educador, professora, bom, para todos nós que somos veteranos, eu queria lembrar uma coisa. Nós crescemos, nós avançamos, nós chegamos aonde nós chegamos pela soma das nossas cicatrizes. Os nossos jovens de hoje e os nossos criancinhas, os filhos menores, precisam sim das próprias cicatrizes. Poupar cicatriz, você não tem que criar cicatriz, mas poupar a cicatriz, evitar a cicatriz, só faz com que ele amadureça mais tarde. Então fica um último recado, cicatriz dói, mas olha, ajuda muito. Então, obrigado de novo. Obrigada. Obrigado por vocês.